aconteceu agora. 10h51 da noite, a Globo parou a sua programação para dizer o seguinte: a Magnitsky chegou até mesmo no Reclames do Plim Plim. Pois é, eles anunciaram toda essa situação com uma nota para lá de quente da embaixada aqui, mais referente ao Laranjão. Bom, outra situação também é que colocaram em xeque a permanência de todos os jornalistas lá, principalmente aqueles que puxam pro lado canhoteiro da força. Talvez por isso que Daniela Lima, juntamente com o Cantaede, tenha sido demitida. Outras pessoas vêm falando que o Barba, ele também anunciou na Globo que a Magnitsky chegou até mesmo para a Janja e disse que isso é inaceitável. Será por isso um dos motivos que ela tá bem quietinha nos últimos dias, hein? Se você notou isso assim como eu, comenta aqui abaixo, vamos dar início ao conteúdo. Eu te peço humildemente que você deixe agora o seu like, se inscreva no canal e se você for educado, comenta aí, poxa, de onde é que você está nos assistindo? Olha isso aqui, você ainda apoia o nosso capitão? Se sim, digita 22 ou comenta estou com o capitão. Olha aí. Empresa desiste de abrir 300 lojas e fala em macro difícil, rapaz. O negócio tá complicado, né? Oposição tem a maioria, com 41 senadores, para tirar o Davi Alcolumbre da presidência do Senado. Ou seja, se eles quiserem, eles podem retirá-lo, tá? Já aconteceu isso na Câmara, tá? Em 2007, você pode dar uma pesquisada. Isso vale também para o Hugo Mota, tá? Vamos seguir. Nova gasolina já é vendida no Brasil. Saiba se isso afeta o seu carro. Agora eu te falo, né? Eles querem inventar a roda. Nova gasolina, porque tem etanol até o talo. E o que nós iremos fazer? Vamos para o conteúdo principal. Olha aí, ó. Bora. Essas lutas, eu acho que ela tem a principal pauta que eu acho que nós devemos lutar, que eu vou focar, tanto que eu não assinei e não vou assinar o impeachment do ministro Alexandre, que é uma pauta impossível, não adianta. Até vi um pouco o Rogério falando aqui, nós não temos 54 senadores para aprovar. E aqui fala uma pessoa que, durante meus 32 anos de mandato, se tornou uma pessoa muito pragmática, eu não perco tempo. Ciro Nogueira, né? Foi ali o cara importante para o nosso capitão falando isso aí. Olha o recado do Nicolas. Pessoal, isso aqui é de um nível absurdo, que eu de fato não sei explicar. Dá só uma olhada. Ministros do STF afirmam que vão levantar o mercúrio contra o Congresso se o processo de impeachment de integrante da corte avançar. Expectativa é de que processo mesmo aberto não seja aprovado. Caso contrário, magistrados destacam que podem dar andamento a julgamentos e investigações que estão pendentes contra deputados e senadores da Justiça. Peraí. Quer dizer, então, que um processo democrático e constitucional, que é o impeachment de ministro do STF, avançar e der andamento, o STF já está ameaçando os deputados e senadores de dar continuidade em processos deles, ou seja, numa clara ameaça jurídica a esses deputados e senadores. Percebe que o primeiro passo que a gente tem que fazer de fato é o fim do foro privilegiado, para que deputados e senadores não sejam julgados pelo STF, para que não aconteça isso. Pressão em cima de quem é legitimamente eleito pelo povo. Pois é, rapaz, é uma das coisas que vai acontecer nos próximos dias. E a tal da Globo com o lance da Magnitsky, olha aí. A Globo está sob o escrutínio dos americanos. Você acha que a Lima Magnitsky vai pegar a Daniela Lima? A Natuzanelli? Não, vai pegar os marinhos, brother, que são os donos do dinheiro. Pô, vamos lá. Datafolha, Folha de São Paulo, Estadão, UOL, autenticar com uma pesquisa eleitoral fraudulenta, mentirosa, para induzir o povo a acreditar que quem ganhou, ganhou. Entendeu? É tudo isso. O negócio está vindo lá de trás. Não é isso? Agora, é óbvio que tem uma coisa muito sucinta nessa história que corrobora todo o motivo do escrutínio. Pô, 300 milhões de reais só o ano passado. Do governo para o Grupo Globo. Né? A Globo não consegue mais faturar no mercado do governo para Globo publicitário, né? A audiência dela caiu demais. Inclusive, o nego vai se surpreender quando trocar a bancada do Jornal Nacional, que vai também. Afinal de contas, Flávio, você não deve mais nada para a justiça, né? Não é isso? Eita. William Bonner falou isso, né? Então vai junto também. É isso aí que tá contando. Não é essa parte de agora, não. É o que vem lá de trás, porque a Globo é uma das que autenticaram a eleição de 2022. Exatamente. Tiraram o Barba. Já eu volto com esse conteúdo completo aqui, mas vamos dar seguimento, olha. Esta obtenção de 41 assinaturas deixa Davi Alcolumbre em uma posição muito ruim. Eita. Porque na medida que a oposição já conseguiu assinatura suficiente para propor o impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, o alvo é quem está impedindo que isso siga adiante. Ou seja, o alvo prioritário passa a ser Davi Alcolumbre.
Porque a partir de agora, pela definição da Lei Magnitsky, Alcolumbre está oficialmente colaborando com um violador de direitos humanos ao não pautar o seu impeachment no Senado Federal. Olha aí. Para todos os efeitos, Davi Alcolumbre é agora o único empecilho, a única proteção do Alexandre de Moraes ao prosseguimento do processo de impeachment. Ele é literalmente, nos termos da Lei Magnitsky, um ajudante, um apoiador de um violador de direitos humanos sancionados pelos Estados Unidos. Né? E é precisamente essa definição que permite que sanções sejam aplicadas também contra ele, caso ele se furte de fazer valer a vontade da maioria do Senado em pautar o impeachment. Alcolumbre, se prepara, tá? Se prepara aqui, ó. Tá chegando aqui, ó, a novidade. Pouco, segundo o jornalista Glenn Greenwald, que foi mencionado aqui pelo senador Girão, 7 sanções dos Estados Unidos estão a caminho, novas Magnitskys, 7 novas Magnitskys. Aê, Brasil! Pouco, segundo o jornalista... 7 novas Magnitsky, tá? Estão chegando aí nos próximos dias. Inclusive, o Laranjão falou aqui, ó. Uma ofensiva norte-americana agora via Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Olha a Embaixada publicou uma nota, inclusive uma nota nova, contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Vamos juntos? Laranjão, que já tem todos os detalhes sobre, inclusive, um tom bastante belicoso, né, que já é a marca aí dessas notas em relação ao ministro Moraes. Um dos trechos dessa nota da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil diz o seguinte: estamos monitorando a situação de perto e aliados de Moraes estão avisados a não apoiar sua conduta, segundo aqui essa nota da Embaixada dos Estados Unidos. É uma nova nota porque a mensagem tinha uma anterior que falava, né, sobre esse conteúdo, da diplomacia pública dos Estados Unidos, do subsecretário, e agora essa nova nota diz o seguinte: o ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. A Globo noticiando isso, olha só como é que mudou, hein? Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky determinadas pelo presidente Trump. E aí, aqui, a gente tem a outra parte, considerada inclusive a mais forte, em que a embaixada diz o seguinte: os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, diz a embaixada norte-americana. Tá monitorando de perto, tá? Dá mole só pra você ver. Dá mole pra você ver. Dá mole. Olha isso aqui, cara. Surreal. Provavelmente você viu esta foto aqui na semana passada. Baita foto do fotógrafo Alex Silva. Foi escolhida essa semana como a imagem do mês de agosto pela ARFOC, que é a Associação dos Repórteres Fotográficos. Por coincidência, essa foto ela não chegou a pegar capa do jornal Estadão. Como é que pode? Jornal qual o Alex trabalha. A capa foi o Alckmin com Ana Maria. Não entendi, porque essa foto pra mim, acho que pra qualquer editor, seria a foto da capa. Até aí tudo bem, né? Mas olha que coincidência engraçada. Ou não tão engraçada assim. Essa semana, uma semana depois da foto, a Alex Silva foi demitido do Estadão. Detalhe, ele foi o único fotógrafo no jogo que fez essa foto. A foto foi publicada no interno do Estadão. Olha aí. E na coincidência... ele foi demitido. Essa semana ele foi demitido. Não sei dizer se tem uma ligação com outra. Mas que isso não é nada normal, não é. Pois é, cara. Ainda mais que ele tinha mais de 20 anos trabalhando no Estadão, né? Aí você acha que isso aí é alguma coisa normal? Com certeza não é, né, pessoal? Não é. A relação de vistos para os Estados Unidos, a revogação de vistos, isso é uma informação que eu tenho de lá também. Olha é aí. uma lista que, de acordo com o que eu ouvi, o que eu ouvi foi essa lista won't be closed, ou seja, essa lista não será fechada. Essa lista vai ser uma lista permanentemente aberta e nós estamos a apenas 6 meses do governo de Donald Trump, ou seja, uma lista de revogação de vistos americanos que ficará aberta durante mais 3 anos e meio. Né? Ou seja, muita gente pode entrar nessa lista. Mas tem um outro ponto. Ou seja, só 5 meses, né, do Laranjão e já aconteceu tanta coisa, ó. Ponto, Paula, Piotr e Silvio, que eu queria trazer aqui, que tem a ver com o que nós vimos na Câmara ontem, com o depoimento do Mike Pence. Porque quando se trata de Congresso brasileiro ou de veículos de informação aqui no Brasil, a Lei Magnitsky, ela e o governo americano, diferentemente do que a esquerda prega, que é um governo imperialista que coloca o dedo em tudo, o governo americano jamais colocaria o dedo no nosso Congresso ou em veículos de comunicação. No entanto, as acusações e os documentos mostrados ontem por Mike Pence, eles mostram dinheiro do pagador de impostos dos Estados Unidos sendo usado
em outros países para manipular. Pois é, para poder fazer o quê? Colocar o pessoalzinho que é amigo dele lá, né? É isso que eles querem basicamente, né? Isso aí é o que foi revelado, né? Vamos seguir aqui no conteúdo principal. Agora esse cara aqui eu gosto muito dele, Abílio Diniz, tá? Era deputado, agora é prefeito de Cuiabá. Cara, mano, gosto muito dele, muito. E você vai entender o porquê, olha aí. Hoje o senhor agiria diferente ou agiria da mesma forma? Não, hoje eu agiria diferente. Eu impediria que o conselho chamasse ela para ministrar. Mas o conselho não é independente da prefeitura? Quem é o presidente do conselho? É a secretária de saúde. Quem nomeia a secretária de saúde? Perfeito. Quem custeia o conselho? Prefeitura? Quem custeia o evento? Por que o senhor não chamaria ela? Porque é uma militante. Ela declarou claramente que ela é uma militante política, que faz aquilo ali como um ato de militância e que ela age de forma política. Eu não quero uma pessoa militante política que aja de forma política instruindo falas sobre a saúde de Cuiabá. O próprio deputado federal Osmar Terra, por exemplo, que é um deputado da direita, ele teve aqui na sua palestra, ele falou só da ciência, só da parte técnica. Não fez sequer uma citação política partidária a nenhum candidato, a nenhum político, a nada. Aqui no município de Cuiabá, quem for ministrar nas nossas escolas, quem for ministrar na rede de saúde, quem for ministrar em qualquer evento da prefeitura, fará isso de forma técnica, sem militância política partidária, sem doutrinação ideológica, sem pronome neutro. De direita ou de esquerda? De qualquer lado. Terá a língua portuguesa como norma culta definida e terá o posicionamento claro de que não faremos parte de militância política partidária de nenhum lado nos eventos da prefeitura. Muito bom, muito bom. Abílio Diniz, comenta aí, pessoal. Parabéns, Abílio Diniz. Eu achei sensacional ali a atitude dele, tá? Gostei bastante ali, para ser sincero. Olha isso aqui, o pessoal não tá entendendo a dimensão ainda das tarefas. Mônica, tudo depende da maneira como você apresenta as coisas, né? Da narrativa. A narrativa, nós temos, nesse caso de Brasil e Estados Unidos, nós temos uma dimensão política muito grande, muito importante, né? Então a gente não pode ignorar essa dimensão política. Ela é diferente da dimensão política que existe entre China e Estados Unidos. É diferente das relações políticas ou da dimensão política da relação entre Estados Unidos e Canadá, ou Estados Unidos e México. É diferente. Então tudo depende muito da forma como nós apresentamos os nossos movimentos, as nossas ações. É isso aí. É natural que nesse momento os países, o Brasil, sem dúvida, esteja procurando mitigar os riscos e os efeitos do tarifácio. Então, buscar outros mercados, procurar outras parcerias comerciais, outros espaços de cooperação econômica, isso não é apenas natural, isso é esperado, né? Qualquer país, em sã consciência, estaria adotando uma estratégia de diversificação. Agora, se você adota essa estratégia de diversificação com um discurso de antagônico, de dizer não quero mais fazer negócios com esse país aqui, eles não são mais parceiros confiáveis, eu agora... Olha o que a Globo tá falando, hein? Agora vou fazer acordos com aqueles que são mais próximos, aqueles que não... É um discurso muito ruim. E os jornalistas da Globo tiveram que ouvir isso assim, ó, chiu, caladinhos. E o Tarcísio, que encontrou o nosso capitão, falou um pouquinho. O problema. O primeiro deles existe uma questão de imprudência em termos de relação internacional. Né? A gente acabou indo por um caminho muito ruim, um caminho que acabou agredindo um parceiro histórico do Brasil, um grande investidor estrangeiro direto, e a gente precisa cobrar do governo federal, que tem essa responsabilidade, que conduz a política externa, energia nas negociações. Então a primeira coisa, a gente vai cobrar energia do governo federal nas negociações, que essas negociações sejam efetivas, né? Que tenham datas, que tenham prazos, que tenham ações concretas no US Trade Representative, no Departamento de Comércio, no Departamento de Estado. Então é fundamental o engajamento do governo federal nessa questão da negociação das tarifas. É fundamental isso, nesse reestabelecimento da boa relação com os Estados Unidos. E isso se faz com ações concretas, né? É o Cláudio Castro que está atrás do Tarcísio ali, acho que né? Com cronograma, com prazo, com planejamento. E isso precisa ser compartilhado. Jorginho Melo também. Com os setores, precisa ser compartilhado com os estados. E entendo que o governo, se precisar de apoio, poderá contar com apoio, deve pedir esse apoio, por exemplo, do Congresso Nacional. Então, é fundamental. Outra coisa fundamental é que o governo anuncie, né, imediatamente, assim como alguns estados já fizeram, aquelas medidas que vão servir de mitigação dos impactos. Então, os estados estão liberando linhas de crédito, estão liberando crédito de ICMS, tem um pacote para ser liberado. Eu acho que todo o setor produtivo está inquieto, né, e precisa ver essas medidas sendo divulgadas. Tem uma, com certeza, já era para ter saído. Veja que as tarifas já entraram em execução, mas a gente ainda não tem clareza daquelas medidas que serão tomadas. Terceiro ponto, eu entendo que há de se estabelecer uma harmonia institucional
A gente entende que os poderes têm papéis na mitigação da crise. A gente não pode ter um poder se sobrepondo ao outro. A gente não pode viver essa escalada de crise. Então os poderes têm que contribuir para desescalar a crise. A gente precisa respeitar as funções típicas de cada poder, como por exemplo a função típica do parlamento. Mas isso aí já tá falando coisa que as pessoas não fazem há não sei quanto tempo, tá? Calma aí. Qual o papel que cabe ao parlamento? O parlamento tem que ter autonomia, liberdade para legislar sem pressão. Então qual é o papel que cabe ao parlamento? E o parlamento, né, o Congresso Nacional tem um papel importante. O Congresso Nacional pode atuar nessa desescalada e os parlamentares precisam ter a tranquilidade. Faltando, aprovando leis. Faltando, né, os projetos que estão na... Que estão... Por exemplo. Então é necessário que o Congresso tenha tranquilidade para trabalhar e que o espaço de atuação de cada poder seja respeitado. Então isso é uma coisa fundamental. Concretamente, a gente também, a partir dessa reunião... Olha o que ele vai trazer agora, tá? Sobre o nosso capitão agora, hein? Vai procurar os presidentes de partido. Então, muito breve, nós vamos fazer uma reunião com esses presidentes de partido para fortalecer a atuação parlamentar, para fortalecer a atuação das nossas bancadas no Congresso Nacional, para que eles tenham voz, para que eles possam, de fato, aí trabalhar também para desescalar a crise. Eu entendo que essa desescalada é um papel de todos. Então, a gente está aqui unido, dentro de um sentimento nacional, preocupado, né, com as consequências do que está acontecendo, pedindo aqui para que essa crise seja desescalada, para que cada um faça o seu papel. Nós vamos fazer o nosso papel nos nossos estados. Entendemos que tem um papel que o judiciário tem que fazer. O cara não vai falar do capitão não, cara? Do governo federal essas ações, sem dúvida. Governador, também falaram uma questão do presidente Jair Bolsonaro, que o senhor fez visita. Agora, até que enfim, pô, caramba, maluco. Como é que foi Nós falamos de todas as situações, né? E quando a gente fala em autonomia dos poderes, a gente está falando disso também. Como é que foi essa visita ao ex-presidente? Como estava o Bolsonaro, o governador? Nesse contexto, qual que é o papel do judiciário agora, governador? Só falou isso, tá bem, tá sereno? Sei não, hein, Tarcísio? Vamos ver, hein, Tarcísio? Calma aí, hein? Preponderância do argumento, né? Com os outros países, o argumento foi preponderantemente comercial. No decreto, o Brasil mereceu um decreto em separado. No decreto do Brasil, a motivação foi em cima dessa lei EPA, que permite um escalonamento de sanções, né? Você já tem a sanção ao ministro Alexandre de Moraes, que é uma coisa inédita, né? E pode ter também, contra o Brasil, uma progressão de sanções de acordo com o clima político, que podem gerar um cenário muito preocupante, desde retaliações cruzadas, aumentos de tarifas, reinclusão de produtos, impedimento de negociação. O mais engraçado disso tudo é os jornalistas ficarem assim, ó, incrédulos. Oi, será que vai acontecer isso? Será que vai ser isso daí mesmo? Eles olhando. É interessante demais, né, cara? Interessante demais. Ou até de redirecionamento das exportações para outros países por conta de qualquer elemento de conexão com os Estados Unidos, como tecnologia americana, ou então transações liquidadas em dólar, o que afeta o sistema financeiro, afeta contratos marítimos, contratos de seguro, afeta, por exemplo, num cenário mais extremo, pode afetar empresas como Oracle, Microsoft, que prestam serviços para as empresas brasileiras. Não tem para onde correr, é o famoso se ficar o bicho pega e se correr o bicho come. Mais uma fala brilhante do Caio Coppola. Eu particularmente sou suspeito, gosto muito do Coppola, tá? E vem comigo. Caio, quem assume o legado de Jair Bolsonaro? Olá, Leandro. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Olha, eu até entendo a torcida de alguns colegas da imprensa, mas a gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Nós não podemos colocar o golpe imaginário na frente do candidato natural da direita em 2026. O herdeiro do legado do Bolsonaro ainda é o próprio Bolsonaro. Parafraseando aí um notório senador, famoso por pilotar retroescavadeiras, o Bolsonaro não está preso, babaca. A injustiça contra o ex-presidente ainda não chegou a esse patamar. E nem mesmo a sentença eleitoral contra o Bolsonaro transitou em julgado. Ainda falta o STF participar dessa farsa e aderir à tese ridícula de que uma reunião com embaixadores desequilibrou as eleições por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Mas voltando aqui para a seara penal, o status jurídico do Bolsonaro está na etapa do indiciamento. Nessa fase, a autoridade investigativa aponta indícios de supostos delitos. Ainda faltam denúncia, julgamento, recursos do processo, tem chão pela frente e Donald Trump pela proa. Mas para quem perdeu a conta, esse já é o quarto indiciamento em desfavor do ex-presidente Jair Bolsonaro. O primeiro é sobre o golpe imaginário. O segundo é sobre o cartão de vacinas. O terceiro é sobre as joias presenteadas e devolvidas. E o próximo indiciamento, ao que tudo indica, será esse sobre espionagem. Já as acusações anteriores de racismo gordofóbico, genocídio pandêmico, importunação de... Pois é, cara, o Coppola, assim, é um nível a mais, né? É um nível a mais, não tem como a gente
falasse de jornalismo e não falar do Coppola. É um negócio assim, surreal. Quando ele foi pra CNN, eu confesso aqui pra vocês que eu fiquei meio, poxa, e agora, cara? Será? Pô, Coppola, né? Eu fiquei assim meio sem saber ali, né? O que isso iria desencadear. Mas confesso que eu estou surpreso e feliz com a atuação dele, tá? Tô feliz com a atuação dele ali, o que ele vem mostrando ali pra gente, tá? Vamos dar seguimento aqui, olha o que disse o líder Sóstenes Cavalcante. Olá, Brasil, eu sou um dos parlamentares que mais atendo jornalista e respeito o trabalho de jornalistas no Brasil. Atendo em média 20 jornalistas por dia, para informar bem os brasileiros. Mas é triste ver jornalista distorcer, fazer de manchetes fake news. Então aqui eu estou fazendo uma denúncia de fake news. Estão aí falando que não houve acordo por anistia. Tá errado. O que eu falei na tribuna, o que eu falei ontem na coletiva de imprensa é que há acordo dos líderes para votar fim do foro e anistia. O que não fizemos para não expor e não sermos considerados chantagistas foi acordo com o presidente Hugo Mota. Olha aí. É isso que eu falei. Acordo A anistia e o fim do foro serão votados, porque esse foi um acordo dos líderes que compõem a maioria da Câmara e do Senado. É isso aí, Sóstenes. Ou seja, vai andar. E dessa vez eu estou muito confiante, tá? Até porque tem um laranjão lá da outra ponta, né? Ah, não vai fazer não? O laranjão tá lá na outra ponta, tá? Tá lá na outra ponta, olha aí. Presidente deverão pedir autorização à Suprema Corte. Ixi, o áudio dele tá horrível, desse tal de Uribe aqui, tá? Calma aí que nós vamos dar seguimento aqui, ó. Isso daqui, ó. Que eu vou trazer aqui pra vocês também é bom. Cara, Ciro Nogueira, vou te falar uma coisa, tá? Ó. Olha isso aqui, ó. Calma. Chegou mais. O ministro Alexandre de Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto. Ou seja, basicamente o Laranjão falou, olha só, você que está tentando ajudar, está tentando apoiar, eu estou te vendo. Em breve, se você continuar, já sabe, a giripoca vai piar. Pessoal, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Vocês que chegaram comigo ao fim de mais um vídeo, comenta. Eu assisti ao vídeo todo. Fui, valeu, tchau, tchau.